E a segunda coisa é dizer que, então, a particularidade dessa revolução é que ela foi feita pelos sovietes, e daí, por isso, soviética. E essa organização era uma organização muito importante. Mas ela conseguiu juntar as lutas que aconteciam na esfera da produção, ou seja, da fábrica, da produção de mercadorias, com as lutas que aconteciam na esfera da reprodução, ou seja, na esfera do dia a dia, da administração do dia a dia, da educação, da saúde, etc. e tudo mais. O soviete era um organismo. Você está ouvindo Teologia de Boteco. Saudações, classe trabalhadora, operária, camponesa, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum dos dois gêneros também. Aqui quem vos fala é ninguém mais, ninguém menos que ele, o seu âncora favorito, mais lindo de todos, Cristiano Barba, que você conhece lá do Pausa do Gole e aqui do Teologia de Boteco. E o Teologia de Boteco tem essa introduçãozinha, e se você não quer ouvir a introdução, pule pra 12h45. Agora, se você é da classe das melhores pessoas que vai ouvir a introdução Teologia de Boteco, saiba que a introdução Teologia de Boteco serve para agenda. Aquela agenda que agora, na real mesmo, na sincera, a partir de novembro eu vou começar a levar a sério essa porra, tá? Segunda-feira, Teologia de Boteco. Terça-feira, Gole. Quarta-feira, Pausa. Quinta-feira, Gole. Sexta-feira tem, na minha fecal opinião... Caralho, mano, o que eu tô falando na minha fecal opinião? Acho que nem é mais na sexta-feira. Na sexta-feira tem Esse Dia Foi Louco e dicas culturais no YouTube, no Caderno do Fiado. No sábado não tem nada e no domingo tem Gole novamente, beleza? Acho que é isso. Outras coisas que são importantes a gente falar, que eu trouxe até uma cola hoje aqui, que toda semana na introdução Teologia de Boteco eu dou espaço, quando há, né, de algum podcast que tem uma postura antifascista, abertamente antifascista, fazer uma divulgação assim aqui. Sobretudo podcasts menores do que o Teologia de Boteco, tem menos visibilidade, para poder pegar um jacaré na audiência. Então, essa semana vai ter um áudio do pessoal do Justa Causa. Ouve aí eles falando. Bom dia, trabalhadores do Brasil. Eu sou o Django. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Guto. E eu sou a Maria Laura. E nós somos o Justa Causa Podcast. Mas o que é o Justa Causa Podcast, Augusto? Justa Causa Podcast é um podcast que fala sobre trabalho pela visão de pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Olha só, quem são essas pessoas? Somos nós quatro, os jovens. Jovens, né? Exatamente. Temos aqui o podcast do trabalhador brasileiro na versão millennial aqui, né? É verdade. Dos jovens que estão apenas começando. É que a gente só fala em emoji, gente. A gente só fala em emoji, porque é assim que o jovem assim fala, que né? o jovem Tudo a letra minúscula aqui, sem ponto final. Exatamente. Tudo em letra minúscula. E nós somos um podcast o quê? Nós somos um podcast de esquerda, né? Já deixamos bem claro aqui verdade. isso desde o nosso primeiro episódio, desde o piloto lá. A gente fala sobre mercado pra gente que não gosta de mercado. Exatamente. Que ideia boa! Por quê? Porque o que todo jovem de esquerda já entendeu? Entendeu que trabalhar é uma merda. Então... Não dá Tem que mais. matar o patrão, né? Exatamente. Então estamos integrando aí a podosfera antifascista aí, né? Essa coisa maravilhosa. E precisamos indicar tomar meu remedinho. Indicar Um episódio. Um episódio para as pessoas ouvirem. Qual episódio indicaremos, Maria Laura? E o episódio que a gente vai indicar é o episódio do número da besta. Número da besta. Que não é mais 666, mas sim o número 17. Olha só. Medo desse número. A maravilha. Copa, a primeiríssima, já que vai ter muitas. Exato. Mas a primeira Copa do Mundo de pérolas do governo Bolsonaro. Maravilha. Só o chorume nesse episódio.
Tá muito bom. Tá ótimo. Exatamente, você vai encontrar muita descontração aí, né? Muita alegria. Só o chorrindo, né? Exatamente. Só rir pra não exatamente. chorar. É o emoji chorrindo, né, Rodrigo? O famoso. Exatamente, é assim que o jovem entende. É. Exatamente, mas é isso, amigos. Esse é nosso, É isto. a nossa publicidade para Public post. para o Teologia de Boteco. É isto. Então é Pode isso. ouvir a gente em todos os agregadores de casts, né? Ali Exato, como Spotify, Deezer, os caralho aí que você tiver. Exato. No agregador que você tá ouvindo esse podcast, a gente vai estar... Provavelmente tá. A gente tá. A gente já entrou aí. E a gente tá sempre no primeiro raio de sol. Exatamente. Toda segunda-feira. Toda segunda-feira, no no primeiro primeiro raio raio da de manhã, sol. estaremos no fone de ouvido do trabalhador. É isso? E na quinta-feira também. E também pelas redes sociais. É verdade. Redes sociais? O @JustaCausaCast, a gente vai estar lá. No Insta, no Twitter, no Face. Em breve no LinkedIn também. Estaremos lá também. É isso, galera. É isso. Então, um beijo para abraço. os futuros ouvintes. Um beijo. Isso aí. Beijo, Um beijo do futuros passado fãs. para a gente do futuro. Não sejam demitidos. Não sejam Não demitidos. sejam É isso aí. Outro cara que também é um cara muito legal, né? Mais do que um cara, né? Uma editora muito legal, que presenteou os ouvintes do Teologia de Boteco com um kitzinho de publicações, é a galera lá da Monstro dos Mares, e eles também têm o áudio, então escuta o áudio deles aí. Isso aí, Barba, muito obrigado aí. Monas, minas e manos que ouvem o Teologia de Boteco. É nóis. Aqui é Vertov, da editora Monstro dos Mares. É uma editora artesanal aí, a gente faz os livros e zines todos em casa e pá, é uma loucura. E a gente tá aí aproveitando aí esses recantos internéticos aí para poder fazer uma divulgação da editora. É uma editora de inspiração anarquista, de inspiração libertária, se coloca como uma alternativa de baixo e baixíssimo custo para produção e divulgação de textos acadêmicos. E a gente usa esse termo anárquica, né? Porque a gente acha que o termo anarquismo e anarquista é um termo que está em disputa e a gente não está afim de entrar nessa treta dessa disputa, apesar de muitas vezes isso acontecer. A gente publica aí livros e zines de diversos temas relacionados ou não com anarquismo, com pós-anarquismo, enfim, todas essas piras aí que muita gente está estudando dentro e fora da academia. É importante a gente lembrar que a gente produz e divulga textos acadêmicos, mas não é uma parada assim necessariamente acadêmica. Mas como os espaços de produção do conhecimento dentro de uma cultura libertária no Brasil muitas vezes está diretamente vinculado à academia. É importante a gente lembrar isso, sabe? Infelizmente, por sinal. Então a gente está aí se colocando como essa alternativa para pessoas conhecerem aí o nosso rolê, poder publicar os seus textos também. E a gente publica várias fitas, sobre teoria queer, feminismos, assim, bem plural mesmo, giro decolonial, anticivilização, cultura hacker. Tem muita coisa lá. Convido vocês aí, queridos e queridas ouvintes, a acessarem então www.monstrodosmares.com.br. A gente envia baratinho por carta pro Brasil todo. Tem zines aí de 1, 2, 3, 4 reais. Enfim, os livros são bem baratos também. Entre 10 e 20 reais você encontra muito material. E é isso, muito obrigado aí, um abração. Enfim, fortaleça aí as editoras artesanais, não só a Monstro dos Mares, mas tem várias editoras libertárias. E se você quiser também, crie a sua editora. Vamos fazer a cultura libertária circular. É isso aí, um abração. É isso, então, se você curtiu o áudio aí do pessoal da Monstro dos Mares e quer ganhar um kit de livros, segue lá no Instagram. Tem uma postagem que eu fiz, se você fizer um comentário determinado que tá lá, você vai ganhar um kit de publicações, tá? Até quarta-feira agora eu vou fazer o sorteio definitivo. E se você quiser ganhar um livro Revolução Russa, que foi dado pelo Lucas,
né? Entra lá no Twitter, no perfil do Teologia de Boteco, e também tem como você ganhar lá. Vai ter tudo aí no post aí embaixo, se você tiver no teu computador, no teu celular. Entra aí, você vai ver como que faz. Algumas pessoas me perguntaram: porra, Bárbara, mas eu queria ganhar aquele livro lá do Mark Bray. Bom, aquele livro do Mark Bray que eu dei para um colaborador, que tá lá no apoia.se/Teologia de Boteco. Eu quero dizer pra você que no mês que vem vai ter outro livro do Mark, Manual Antifa. Então, se você tiver a fim de concorrer por aqui, é fácil, é só entrar lá em apoia.se/Teologia de Boteco. Ou pelo arroba Teologia de Boteco no PicPay. Essas são as duas formas. E tem o colabora.ai/Teologia de Boteco, que você pode ouvir, que você pode colaborar com a quantia que você quiser. E colaborando lá a partir de, sei lá, R$2, R$5, R$10, você já começa a concorrer mensalmente a um livro. No mês que vem vai ser mais um livro do Mark Bray, mais um Manual Antifa, que foi um presente do pessoal lá da Autonomia Literária. Então, fique esperto. Se você quer colaborar com grana, entra lá em apoia.se/Teologia de Boteco, no PicPay em @Teologia de Boteco, ou no colabora.ai/Teologia de Boteco. E outras formas de colaborar com o Teologia de Boteco, caso você não tenha grana, você sabe, é ouvir o Teologia de Boteco, é baixar pelos canais oficiais o Teologia de Boteco, é reverberar o Teologia de Boteco por aí, é conversar com seus amigos, com seus parentes sobre o Teologia de Boteco e fazer com que todo mundo ouça. Se tem os teus parentes lá que não sabem o que significa podcast, pega o celular do cara, instala um agregador, baixa os Teologias do Boteco, mostra pra ele como que funciona, como que é, como que faz pra baixar, como que faz pra ouvir e tudo mais. E você já colabora também, mesmo que você não possa ou não queira colaborar com grana, beleza? É uma maneira também de colaborar com esse programa e com outros tantos, né? Porque quando você colabora com um podcast, você está colaborando com a comunidade da podosfera inteira, beleza? Não esquece também, podosferaantifascista.com.br, todos os podcasts que tem compromisso contra o fascismo estão lá, beleza? Quer dizer, todos não, né? Tem podcasts que tem um compromisso contra o fascismo que ainda não estão lá, mas se quiserem entrar, é só entrar em contato com a gente e a gente coloca teu nome na lista. É isso então. O que faltou aqui? Agenda do Teologia de Boteco, então. Segunda-feira, Teologia de Boteco. Terça-feira, Gole, de novo. Segunda-feira, Teologia de Boteco. Terça-feira, Gole. Quarta-feira, pausa. Quinta-feira, Gole. Sexta-feira, Esse Dia Foi Louco e Caderno do Fiado. No sábado não tem nada e no domingo, Gole novamente. Beleza? Fica agora aí com o Diogo Moscovitch falando sobre a Revolução Soviética. É Moscovitch que fala? Antes de mais nada, eu não quero falar errado o teu nome, cara. Da tua frente eu não quero falar errado o seu nome. Moscovitch, tá certo. Aí a gente fala Moscovitch. Que honra, que honra, que honra, que honra ter um cara que nem você aqui, sentado nas cebosas cadeiras goianas do boteco. Cara, muito obrigado por ter vindo, cara. Eu que agradeço o convite, Cristiano. Valeu mesmo. Acho massa. É uma honra. Conheci você lá no Babel, do Bruno e da Cecília, que, porra, gostei. Eu adoro aquele programa deles. Adoro. E gostei pra caramba de tudo que tu falou lá, né, sobre o idioma russo. E hoje a gente veio aqui não para falar sobre o idioma apenas, mas também sobre ele, que é eu acho que só o idioma já daria pra ficar um curso de 6 meses aqui só falando disso, né? Mas por uma série de fatores, os quais quem tá mais interessado ouve lá o podcast, que foi o episódio, eu não lembro qual era o número, vai ter o link aí embaixo, se tu tiver interessado, clica aí embaixo, vai ter, conhece o podcast da Cecília e do Bruno, que é sensacional. Mas hoje viemos aqui para falar um pouco mais de história do que de outra coisa, falar sobre a história da Revolução Russa. Eu já gravei há 2 semanas atrás, o primeiro programa do mês de outubro foi sobre a participação dos anarquistas
na Revolução Russa, gravei com a Cássio. O cara também deu um show de sabedoria e tudo mais. E agora vou pedir pra você falar um pouco mais. O Cássio, que é parceiraço aqui, tá sempre aí. E agora eu trouxe você pra gente falar um pouco mais nesse mês de outubro sobre a Revolução Russa. Mas antes de qualquer coisa, antes de falarmos de Revolução Russa, antes de a gente levantarmos um copo de vodka aqui, eu quero pedir pra você se apresentar para as pessoas que não te conhecem. Poxa. Bom, primeiro, antes de me apresentar, de novo, agradecer aí o convite. Para mim é uma alegria poder estar aqui falando e, enfim, conversando sobre esse tema que me é tão caro, porque é um tema que, além de ser um tema que eu estudo, é um tema que eu gosto muito de falar, né? Um tema que dá prazer falar, estudar, enfim, eu gosto muito. E então, brigadíssimo. Bom, eu sou Diego Moscovitch, pra quem não me conhece, pode me seguir nas redes, todas as redes é @Diego Moscou. Porque quando a pessoa tem todas as arrobas iguais, é porque ele venceu na vida, né? Até parece. Mara. E eu sou, na verdade, uma pessoa que é do campo da cultura, né? Eu estudo o campo da cultura, eu trabalho com teatro, sou diretor de teatro. Mas eu estudo basicamente teatro russo. Muito peculiar, né? Muito peculiar, especificamente num momento muito conturbado da história da Rússia, que é o momento, digamos assim, do final do século XIX e começo do século XX, né? Uhum. Então, por um lado, esses estudos me levam a ter que trabalhar profissionalmente com muitos aspectos da história da Revolução sem os quais eu não conseguiria desenvolver uma pesquisa acadêmica de fato, verdadeira sobre o meu objeto de pesquisa, que é esse diretor de teatro russo chamado Stanislavski, Konstantin Stanislavski, e um outro chamado Vsevolod Meyerhold. Então, pesquiso esses dois diretores. Por outro lado, eu sou há muitos anos, né, muitos anos já me reivindico, né, já tenho consciência de mim mesmo como sendo um comunista, atualmente sem partido. Começou a doutrinação. Mas, atualmente não organizado, mas tive uma história de militância bem grande aí, que me levou também a ter consciência de que se tratava, né, de ser, em reivindicando a herança do movimento comunista internacional, que se tratava mesmo de uma tarefa conhecer a história da União Soviética, conhecer a história da Revolução. Depois eu vou explicar pra você que eu nunca chamo ela de Revolução Russa não, viu? Eu chamo de Revolução Soviética. Polêmico, vou colocar esse nome, então. Vou colocar esse nome no programa pra mudar. Pode colocar, que eu já vou começar explicando isso daqui a pouco. Por que eu prefiro. E fez com que eu encarasse isso também, né, desde a perspectiva da militância e durante a minha vida, como uma tarefa de poder entender o que foi a experiência de construção do socialismo no século XX, as experiências revolucionárias, né? Geralmente todas as organizações aí que se dizem marxistas reivindicam, de certa forma, a Revolução Soviética como sendo a sua base, a sua origem, né? Do pensamento marxista, o pensamento leninista, enfim, e assim por diante. Então, aproveitando que eu tive essa oportunidade de aprender a língua, né? De aprender o russo e de trabalhar com isso, porque eu traduzo textos do russo, então eu comecei a também estudar muito do material que não estava disponível em outras línguas, né? Sobre a história da Revolução, sobre coisas que geralmente a gente não teria acesso. Então eu tenho gostado muito de conversar sobre esses aspectos. São aspectos, às vezes, que escapam às narrativas que nós construímos no Brasil, na América Latina, na Europa Ocidental, nos países onde... Não soviéticos, né? Nos países onde as traduções ficaram
enviesadas, onde as traduções foram feitas a partir de determinados pontos de vista, sabe? Então, tenho gostado muito de discutir isso, de fazer formações sobre isso, enfim. Então, esse sou eu. Legal, cara. E assim, isso que tu falou da tradução é muito peculiar, né, cara? Eu sou da filosofia e tu pegar um texto no original e pegar um texto traduzido, tem uma série de questões envolvidas, uma série de questões políticas envolvidas, uma série de questões, às vezes até, eu diria, eu não sei se eu tô sendo um pouco ingênuo nisso, mas eu vejo que em alguma instância, até a escolha de determinadas palavras para representar determinadas ações, determinados objetos, apenas a escolha da palavra já se dá num contexto político. Né? Claro, olha. Porque é uma interpretação, né? Da mesma forma que se eu pego um texto em português, leio e vou fazer uma exegese aqui pra você acerca desse texto, eu tenho que interpretá-lo, ele passa pelo meu entendimento, ele passa pela minha cultura, ele passa por todos os meus pressupostos, filtro nos meus pressupostos e te entrego uma coisa que agora já não é mais aquele texto, é um texto que eu fiz, né? Quão mais, né, esse pulo de uma cultura que, a meu ver, é tão distante da nossa e tem tantas coisas próximas também, mas nesse pulo cultural, né, quantas coisas se perdem, quantas coisas se acham e quantas coisas se constroem nessa tradução, né? Não, vou te dar um exemplo que vai ficar claro imediatamente pra você, assim, e começando aí a nossa fala com um exemplo que é até polêmico dentro do campo da esquerda, né? Lá vem. Legal. Mas é assim, por exemplo, nós sabemos que a clássica briga do século XX, do começo do século XX, que levou à expulsão do Trotsky do Partido Comunista e levou ao assassinato dele, etc., com Stalin, etc., era a briga teórica entre revolução permanente ou revolução internacional e o socialismo num só país, digamos assim, né? Geralmente a gente tem esses termos colocados. Enfim, acho que depois, quando chegar mais pra essa hora, a gente entra nessa polêmica. Mas, no que diz respeito à tradução, em russo, não é socialismo num só país. É socialismo num país tomado isoladamente. Percebe? Sim. É muito diferente. Porque mesmo, claro, guardada toda a dimensão da polêmica, que tem uma dimensão que obviamente aconteceu no plano teórico dentro da própria União Soviética, quando a gente traduz, a gente acha que se está falando de que então vai se construir o socialismo num só país e depois vai se passar a construção dos outros. Tipo, e não era disso que estava falando. Jogar o War, assim, né? Um país, exatamente. Um país de cada exatamente. Vez. Quando não era essa discussão. A discussão era uma discussão estratégica, mas entre uma teoria do Trotsky, que era a teoria da Revolução Permanente, que ele desenvolve lá em 1905, e uma outra concepção, que era a concepção de que sim, podia se fazer a revolução num país, tomar um país isoladamente, lançar as bases, desenvolver esse país para a construção do socialismo dele, mas esta tese do socialismo num país tomado isoladamente, que a gente conheceu como socialismo num só país, ela jamais, por exemplo, dentro da própria polêmica original entre o Trotsky e o Stalin, ela excluiu a possibilidade da revolução internacional, entende? Caramba! Então percebe como é isso, a tradução ela coloca uma mediação ali das pessoas que traduziram e do nível teórico que as pessoas que traduziram provavelmente tinham na época que a tradução foi feita. E também os interesses que essas pessoas tinham, né? Os interesses, exatamente. Porque uma tradução feita por um simpático, a revolução seria uma tradução feita por um milico de 64 seria outra, completamente diferente. Não sei se existe algum milico que tenha condição de traduzir um livro, com todo respeito, né? Mas falar inteligência militar é uma contradição. Mas é isso, né? Então, isso tudo que você falou faz muito sentido. Como eu falei também, né? Em português mesmo, né? Você escolhe palavras com mais essa ruptura. E essa polêmica, eu não tinha a menor ideia, cara, que era isso. Então, já muito obrigado. Fica por aqui.
Muito bom. Foi esse o programa de hoje, muito bem. Dica de russo de hoje. Mas, cara, vamos falar então sobre a Revolução, cara. Porque assim, muita gente tem falado, a podosfera de esquerda tá toda assanhada falando de Revolução Russa esse mês, em todos os meses, né, todas as vezes, todos os anos é isso. E assim, algumas pessoas, da mesma forma que na tradução a gente sempre vai enveredar para um lado, para o outro, vai, né, ter essa... Eu também queria que você falasse um pouco dessa tua... Já que você tem essa como é que eu vou dizer? Como você tá nesse local de conforto de entender a língua, que me parece que é talvez das barreiras mais violentas para se compreender o que aconteceu lá. Claro. Por essa questão cultural, que é muito maior do que apenas o idioma, mas eu acho que conhecer o idioma de um país é muito mais do que decifrar os códigos ali, né? É mergulhar de cabeça, né? Porque assim, eu já tentei estudar, por exemplo, inglês. E eu não tenho nenhum interesse em nenhum país que, né, com todo respeito. Mas, por exemplo, quando eu fui morar no Japão, cara, eu entendia por que eles falavam determinadas coisas que na minha cabeça não faziam nenhum sentido. E vendo os japoneses falando, eu falo, claro, é óbvio, é isso, olha aqui, né? E daí eu queria que tu, né, a partir desse teu lugar um pouco mais confortável do que o meu, do que a maioria da audiência, do que a maioria dos brasileiros, eu diria que tem, né, não sei qual é a amplitude dos falantes de russo no Brasil, não sei se é assim uma coisa tão expressiva. Queria pedir pra você falar um pouco da Revolução Russa pra gente, ou melhor, da Revolução Soviética. Isso, exatamente. Então, aprendo rápido, rapaz. Eu vou começar falando isso já, assim. Eu acho que a gente tem que fazer um movimento de parar de falar Revolução Russa. É difícil, porque a gente acostumou, né? E voltar a falar Revolução aprendendo assim. Pois é. Dos livros de história, das aulas de história e tal, mas eu chamo ela de Revolução Soviética porque eu acho que a gente, olhando para o movimento dessa revolução, a gente tem que entender... Para poder caracterizar ela, eu acho que a gente tem que entender algumas particularidades de como ela aconteceu. E para mim, a maior particularidade dela é que ela foi uma revolução que ela não teve um caráter nacional russo, que seria da onde viria a designação Revolução Russa, né? Uma revolução do povo russo, uma revolução feita pelo povo russo na Rússia, etc, etc. Mas o Império Russo, ele não era exatamente um império de um só povo. Ele era um império gigantesco que ocupa quase metade do planeta Terra, né? Tu me permita te interromper, mas eu diria até que o império, ele já pressupõe que exista mais de um povo ali, né? É claro, e com muitos povos subordinados. Isso. Né, que fizeram também essa revolução, né? Então, a primeira coisa que eu acho, o primeiro argumento para se falar numa revolução soviética é a negação do caráter estritamente nacional russo dessa revolução. Veja, ela foi uma revolução que aconteceu num país do tamanho de um continente, ou seja, por si só ela já foi uma revolução que tomou e que foi acontecendo, porque a gente tem que entender também, né? Tem muita gente que diz, o processo revolucionário russo aconteceu sem nenhuma morte, etc. Foi relativamente pacífico, mas a guerra civil que acontece depois até 1924, de 18 a 24, também é parte do processo revolucionário, né? Então, assim, muita gente morre lá e ela ocupa um território imenso que pega desde a Europa Oriental até a Ásia, até o Cáucaso, enfim, a Mongólia, né? Então, depois que acontece a revolução em alguns centros de poder do Império Russo, ela vai acontecendo não por imposição, ela vai acontecendo por uma ligação dos movimentos operários dos países, por exemplo, da Ásia, Tchebaksária, um monte de lugares ali que não
não eram russos, que eram asiáticos, que eram caucasianos, não caucasianos, como a gente diz, brancos, né? Caucasianos do Cáucaso, das montanhas do Cáucaso, exatamente. Então, assim, foi uma revolução verdadeiramente internacional. Então, a primeira parte, eu acho que é recusar o caráter nacional russo, que vem implícito quando a gente caracteriza essa revolução como russa. E a segunda coisa é dizer que, então, a particularidade dessa revolução é que ela foi feita pelos soviéticos. E daí, por isso, soviética. Isso é uma coisa muito importante. A gente tem poucos estudos sobre o que foram os soviéticos, sobre o que era essa organização. E essa organização era uma organização muito importante. Ela é uma organização que, de fato, ela... digamos assim, ela não só foi, de fato, uma junção de organismos de poder popular, acho que daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso, né, que os soviéticos foram, de fato, mas ela conseguiu juntar as lutas que aconteciam na esfera da produção, ou seja, da fábrica, da produção de mercadorias, com as lutas que aconteciam na esfera da reprodução, ou seja, na esfera do dia a dia, da administração do dia a dia, da educação, da saúde, etc. e tudo mais. O soviético era um organismo. Eram muitos organismos, claro, em todos os lugares tinha muitos soviéticos, mas que tinha esta particularidade. Ele unia essas duas esferas, né, da produção e da reprodução da vida social da classe trabalhadora. E então ele se torna de fato um verdadeiro poder popular e ele constitui um poder paralelo durante alguns anos em alguns lugares, né? E é isso que faz com que eu prefira caracterizar então essa revolução como sendo revolução soviética e não simplesmente russa. A Revolução Russa, digamos assim, ela existiu, claro, porque foi feita uma revolução na Rússia, mas ela é uma revolução dentro de um processo muito maior, que é o processo de revolução dos soviéticos. Entende? Permita te interromper novamente, eu vou ficar te interrompendo várias vezes, porque eu sou chato pra caralho. Só o seguinte, me parece, tá? Eu não sou especialista em história, nunca estudei nenhuma revolução propriamente dita, assim, mas me parece que toda revolução ela se dá no contexto de várias micro-revoluções, várias micro-revoltas. Nunca é alguém que chega, sabe, não foi o Stalin que um dia falou, sabe o quê? Vamos fazer uma revolução? Porque isso sabe, da mesma forma que a gente aprende equivocadamente que existe o dia da Revolução Francesa, o dia da Guerra da Secessão nos Estados Unidos, o dia da independência do Brasil, mas porra, aquilo ali é um dia que foi marcado pura e simplesmente pra gente conseguir colocar num papel e transmitir essas informações pras gerações futuras. Mas como tu disse, me parece que é meio que um fluxo, uma onda, que pessoas revoltadas com as mesmas situações, a partir dos seus pontos de vista, às vezes, sei lá, o campesino lá tinha uma reclamação, o trabalhador da cidade tinha uma outra reclamação, por conta das suas necessidades distintas, e no final das contas, eles entrando em acordo, acabam falando, pô, mas essa minha com a tua aqui são... E no final das contas, vira o que virou, né? Ou claro. Você acha que não? Claro, eu acho que sim. Inclusive, quando eu falo sobre Revolução Russa, eu gosto de começar falando lá atrás. Eu gosto de começar falando não... Porque geralmente tem essa periodização, né? Então, 1905 seria a primeira Revolução Russa. Fevereiro de 17 seria a segunda Revolução Russa, democrático-burguesa. E 18 seria, então, a Revolução Bolchevique, né? A Revolução de Outubro. Revolução pra valer. Revolução pra valer. Mas, na verdade, eu acho que se a gente quer olhar a história da Revolução Russa, a gente tem que voltar muito mais no tempo. A gente tem que voltar pelo menos até o começo do século XIX para entender algumas dinâmicas que já estavam presentes ali e que foram sendo colocadas à prova na história, nas lutas de classes, etc. E que foram gerando os movimentos
organizações, movimentos organizados, movimentos espontâneos, etc., que em 1917 vão culminar na tomada do poder pelos sovietes, né? Então eu acho que a gente precisa fazer um recuo no tempo e voltar um pouco para uma primeira tentativa. Enfim, claro, a gente poderia voltar muito, né? A gente poderia voltar para o reinado, por exemplo, da Catarina a Grande, né? O reinado da Catarina a Grande foi um reinado, por exemplo, ele é meio pro final do século XVIII e ele é cheio de revoltas camponesas, né? E são revoltas camponesas que... Tem um filme sobre ela, não tem? Eu não sei sobre a Catarina, tem? Eu tenho impressão. Eu não sei. Eu tenho impressão. Eu sei que tem filmes russos. Eu tenho a impressão que quando eu tava no Cineclube, eu participava do Cineclube só com os comunistas, eu era o único anarquista lá, me sentia minoria. E alguém falou de um filme sobre a Catarina e falou assim: e nesse filme você verifica as várias. Como é que eu vou dizer? As proto-revoluções, alguma coisa do tá. Eu não nelas, mas assim, ao longo do filme, se dá na corte, eles falando, porra, ó, os camponeses aqui estão insatisfeitos com isso, sabe? Nesse sentido. A Catarina Grande, ela é geralmente tomada na historiografia como exemplo da déspota esclarecida, né, dos iluministas franceses. E ela tinha cartas com o Voltaire, né? Ela escrevia pro Diderot, pro Voltaire, ela para todo mundo. E ela estava esboçando de próprio punho um projeto de constituição, primeiro projeto de constituição do Império Russo, como uma boa déspota esclarecida. E quando acontece a revolta do Stianka Rising, que é a maior revolta camponesa do século XVIII, isso acontece, né? Ela revê tudo isso e fala, não tem esclarecimento nenhum, não, ó. Peraí, não, aqui é absolutismo. Oi. Arranca a cabeça dos caras. Arranca aí, ela é implacável. Ela realmente é uma carniceira nesse sentido, assim, de fazer uma devastação e aprovar leis que reforçam, inclusive, a dominação servil, que só vai ser abolida no final do século XIX, né? Mas, enfim, a gente poderia voltar muito, né? Poderia voltar bastante, poderia voltar até a formação do povo russo, etc. Mas eu acho importante, quando a gente fala de Revolução Russa, voltar principalmente para o começo do século XIX. Porque no começo do século XIX é o lugar, primeiras 2 décadas do século XIX, é onde a gente tem mais ou menos a primeira organização que se reivindica revolucionária. É quando a gente tem a formação ali de uma proto-organização secreta, que é a primeira que tem algumas medidas que fracassa, que não faz nenhuma tentativa de sublevação, porque é descoberta, né? Os planos deles acabam sendo descobertos pelo czar, etc. Completamente reprimidos, massacrados, gente exilada e tudo mais. Mas que se fala pela primeira vez em fazer uma revolução na Rússia, né? Uma organização, então, um grupo de pessoas organizadas em torno de propostas políticas que se reivindicam revolucionárias, né? Então essa é a organização, não tinha nome essa organização, chamava Organização Secreta. E depois ela... uma organização secreta, né? Pois é, organização secreta. E depois ela passou a ser chamada na história como Organização dos Dezembristas. Porque ela culminou no massacre de dezembro de 1825, né? Então eles tinham marcado a data da sublevação e descobriu-se. Então, quando eles foram para a sublevação, a polícia já estava preparada em dezembro de 1825. Então, os dezembristas, como foram conhecidos esses oficiais de baixa patente, porque era um movimento organizado principalmente pela baixa fidalguia e pelos oficiais de baixa patente. Uma espécie de tenentismo russo, assim? Uma espécie de tenentismo russo. Com a diferença de que a maioria dos oficiais de baixa patente lá, eles tinham título de nobreza, né? Aqui isso não existia. Fazia toda a diferença. Mas, inclusive, tem uma particularidade muito, muito interessante dessa organização,
e aonde eu gosto de começar, que ela era organizada em duas frentes, a frente norte e a frente sul. A frente norte era organizada em São Petersburgo, e era onde os representantes da organização secreta eram mais ligados, obviamente, à corte, né? Então todos Estavam ali, oficiais, etc., mas eles eram da corte, eles eram da fidalguia. E as propostas dessa frente da organização não envolviam, por exemplo, a abolição da servidão da gleba. Não envolviam, por exemplo, a abolição da monarquia, ou seja, o destronamento do czar. Era a questão de criar uma monarquia parlamentarista, com constituição, né? Enquanto a Frente Sul, que era liderada por um oficial na Ucrânia chamado Pavel Pestel, era muito mais radical. Então, por exemplo, esse cara, o Pavel Pestel, ele foi o cara que criou para esta organização um primeiro rascunho de constituição do que seria a República Russa. Olha isso. Certo? Então não era um império, era a república. É importante salientar, né, que num lugar como a Rússia, você falar república soa quase como uma heresia, né? Claro, é claro. E veja só, a análise que ele fazia é um documento. Esse documento eu sempre cito, assim, às vezes que eu fui falar sobre isso nos movimentos, principalmente nos movimentos de terra, no MST, eu sempre falo, a gente tinha que traduzir isso aqui, pegar esse cara e estudar, porque lá no começo do século XIX, a análise que ele já fazia era: o capitalismo é incompatível com a Rússia. Caralho, mano, com essas palavras? Com essas palavras, ele falava, isso aqui não é... Ele falava, não dá pra gente querer colocar o capitalismo aqui, o capitalismo não é nosso. Ele falava assim, é possível permitir regiões... É tão doido, o Cristiano, o pensamento dele. É um pensamento que quase é um pensamento do Partido Comunista Chinês avant la lettre, fazendo uma brincadeira. Ele fala assim, não, tem que dividir em zonas de desenvolvimento. E a gente não pode deixar que o capitalismo entre no campo, porque no campo já existem as organizações comunitárias dos camponeses, chamavam os MIRs, que eram os conselhos de camponeses, as terras comunais, etc. E que isso seria a base de um novo sistema produtivo, que não seria o capitalismo, mas que seria um sistema produtivo próprio lá da Rússia, particularidades. Então, um negócio muito interessante. E me permita só uma interrupção. Fala. Qual é a leitura que ele tinha? A partir de qual leitura que ele faz isso? A partir de qual leitura teórica? Isso. Olha, ele é muito influenciado pelos socialistas utópicos, né? Pode crer, imaginei mesmo. Saint-Simon, Fourier, do século XVIII. Essa literatura toda, você imagina que essa fidalguia russa, né? Do qual faziam parte esses revolucionários, você imagina que eles falavam melhor o francês do que o russo, muitas vezes, né? A língua franca... Se falava francês, a língua franca era francês, A língua franca então, era assim, francês. Pois é. E você vê que eles tinham acesso ao material que era produzido na Europa Ocidental no século XVIII, né? No original. Então, assim, é muito influência dos socialistas utópicos, mas também muito influência de um pensamento que estava começando a florescer no meio para o final do século XVIII, meio do século XIX, que era um pensamento que era uma reação à onda de modernização. Olha que louco, é muito contraditório, mas que era uma reação à onda de modernização empreendida pelo Pedro o Grande no começo do século XVIII. Olha só, cara. Né? Porque ele fez uma onda de modernização e de ocidentalização. Isso. E a partir daí criaram-se, né? A partir das relações de vida que se instauraram a partir dessa modernização da Rússia enquanto país moderno, enfim, etc., criou-se pensamento dizendo, bom, então tudo que é russo, típico, medieval, etc., é atrasado. E nós vamos, então, ocidentalizar tudo, né? Tudo que é e a partir europeu é bom, tudo que é russo é ruim. Isso. Então, a partir já do tem um país que eu acho que já teve um papo assim também, né? Sim, exatamente. Latino-americano.
Mas veja, lá gera umas contradições que são muito interessantes esse pensamento, porque a reação que isso gera é o que se chama geralmente na teoria de pensamento eslavófilo, que é o pensamento que começa a pensar, não, peraí, mas nem tudo que é russo é ruim. Talvez o que seja ocidental seja ruim. Sim. E aí a gente tem desde os reacionários, né, desde os setores mais reacionários, querendo voltar para a Idade Média, né, até setores proto-socialistas, influenciados pelos pensamentos do socialismo utópico. Né, do começo do século XIX, que são pensadores que vão dizer, bom, mas espera aí, tem coisas aqui que podem ser soluções, etc, né? Então, muito influenciado por essas coisas, por essa leitura do socialismo utópico, mas também por uma leitura, por um contato com essa corrente de pensamento eslavófila. Que loucura. No século XVIII, XIX. Que loucura, cara, que loucura. É uma loucura. Uma parada, cara, por que a gente não aprende isso na escola, cara? Me explica. Por que a gente não aprende? Por que eu acho que a gente não aprende pra gente não ficar apaixonado. Por isso, pra né? Pra não querer reproduzir, né? Exatamente. E talvez, com toda a modéstia possível, toda a modéstia que me cabe, eu acho que trazer um cara que nem você aqui pra falar num podcast sobre isso é um pouco disso, né? É falar, mano, olha, se apaixona por essa porra aí, cara. Se apaixona, gente, vamos se apaixonar. Olha, você vai fazendo ligaçõezinhas assim do tipo, porra, um país de dimensões continentais, gente tão diferente, com interesses diferentes, mas que em certa instância podem estar ali próximos. Puta merda, cara. Pô, não. obrigado por você ter vindo. Não, imagina, eu. Mas daí, continua. Eu agradeci 1000 vezes o convite. Mas então, aí por que eu insisto em colocar essa tradição ali? Porque o que aconteceu foram, né, lógico, as consequências dessa insurreição de 1825 dos dezembristas foi uma consequência de um verdadeiro massacre, né? Então, quem não era tão radical foi mandado exilado para outros lugares, quem era mais radical foi esquartejado, etc. Cria-se um período de uma repressão muito grande. O czarismo, inclusive, volta atrás em várias medidas liberalizadoras que tinham acontecido logo após a derrota do Napoleão, em 1812, né? E ele começa a assumir um caráter que a gente chama de grão russo, um caráter mais nacionalista, fechado, enfim. Né? E isso gerou, ao longo do século XIX, várias tentativas de reorganizar o movimento revolucionário sob vários aspectos. Né? Então a gente tem muitas correntes de pensamento no século XIX que vão começar a teorizar a Rússia a partir do ponto de vista da mudança que se queria produzir nela, né? Então você tem desde gente... Então a maioria desses críticos, como não podia fazer crítica, produzir pensamento crítico abertamente, a maioria desses vai para a literatura e para a crítica literária e começam a usar a literatura e a crítica literária para produzir análises de fato, né? Não é por acaso que o realismo na Rússia é tão forte no século XIX. Puta que pariu, mano. Porque você precisava ter um instrumento de análise da realidade, mas você não podia escrever um ensaio das particularidades do desenvolvimento do XYZ na Rússia, pelo menos no começo ali, entre 1830 e 1860 e pouco, né? Você não podia, a censura era você ia pra prisão se você fizesse isso, né? Então começa a se desenvolver técnicas literárias de fazer essa crítica a partir da literatura realista e da crítica literária realista, que falava que estava fazendo a crítica da literatura, mas estava produzindo pensamento social. Sim, fazendo crítica fazendo análise de conjuntura, né? Fazendo análise de conjuntura, exatamente. Então é nessa época, por exemplo, que você tem as chamadas revistas gordas. São as revistas de literatura. São uns calhamaços, assim, que saía uma vez cada 2 meses, tal, com capítulos das novelas, com críticas literárias sobre os capítulos das novelas. Então, ao mesmo tempo que você tem uma repressão muito forte no plano da política, você tem no campo da literatura uma efervescência cultural
muito grande e de emergência de pensamento sobre a realidade social que se estava vivendo ali. Entende? E isso gerou também pensamento organizativo. Né? Então você pensa, por exemplo, qual que era o modo de organização ali das discussões filosóficas, né? Eram círculos universitários de pensamento. Então, por exemplo, tinha um professor universitário da Universidade de Moscou chamado Petrashevsky. E ele tinha o seu círculo de Petrashevsky. O que o círculo de Petrashevsky fazia? O círculo de Petrashevsky basicamente fez a primeira tradução do Hegel do alemão para o russo. Bobagem, né? Qualquer um. Quem era um dos discípulos do Petrashevsky que estava ali no círculo do Petrashevsky? Vamos ver se você adivinha. Primeiro ia chutar Tolstói, mas não. Não. Você vai gostar mais do que se for Tolstói? Mikhail Bakunin. Ai, cara do céu! Sim, ele era um dos discípulos do Petrashevsky. Entende? Que traduziu, foi um dos primeiros responsáveis por uma tradução coletiva do Hegel do alemão para o russo. Que coisa, hein? Saca? No começo do século XIX, ali, depois né, entre 1830, 1860 e tal. Então esses círculos existiam também, né? E nesses círculos se gerava tanto a discussão do pensamento crítico da sociedade russa, quanto as traduções do que se considerava as obras mais avançadas da filosofia, no caso era a filosofia clássica alemã do século 18 e 19, como pensamento de como nós vamos nos organizar, então, para fazer o que a gente quer fazer. O que deve ser feito, né? O que deve ser feito. Né? Então, eu geralmente gosto de dizer que, olha, a gente tem que recuperar isso, porque é lá no século XIX que a gente consegue entender uma das dinâmicas. Porque, claro, se a gente vai olhar para a Revolução de 1917, não tem como a gente não falar, basicamente, de duas coisas. Claro, não tem como a gente não falar de muitas coisas. Né? Mas as primeiras coisas que vêm na nossa cabeça quando a gente fala, claro, sovietes, que eu já falei, e bolcheviques. Né? Como é que nós vamos falar da Revolução de 17 sem falar do Partido Bolchevique? Então, lá no século XIX, que nós temos que buscar a origem de certas formas de organização que foram pensadas, repensadas, mudadas, dialetizadas para a formação dessa organização que acabou conseguindo fazer tornar-se uma organização representante num determinado momento histórico ali de tomada do poder. Né? Então eu começo por aí, geralmente, né? Eu gosto muito de falar sobre a cultura, né? A cultura revolucionária, e é muito significativo que no século XIX você tenha tido essa movimentação dos críticos sociais para o campo da literatura, sabe? Tem um que eu gosto de citar, que inclusive com certeza é um dos mais importantes pensadores russos do século XIX, que é um cara chamado Nikolai Chernyshevsky. Não sei se você já ouviu falar dele. Eu já ouvi falar, mas não tenho nenhuma leitura. O Chernyshevsky, ele era também do círculo de Petrashevsky, e ele se considerava filosoficamente um materialista feuerbachiano. Olha só. Então ele trouxe as análises do comunismo feuerbachiano para a Rússia, né? E ele era um dos dirigentes de uma das primeiras tentativas bem-sucedidas de organização política depois do massacre do Levante Dezembrista de 1825, que era uma organização chamada Vontade do Povo. Não é Vontade do Povo. Vontade do Povo. Narodnaya Volya. Vontade do Povo.
que era uma organização que assumia a tática do terrorismo, ou seja, terrorismo individual, não é? De ir lá e matar representantes do czarismo, como uma tática de tomar o poder. O Chernyshevsky, ele não era... Inclusive, o Chernyshevsky é tão importante, para você ter uma ideia, que tem uma carta do Marx, não lembro se é para o Engels ou se é para alguém, dizendo assim, eu preciso aprender russo para ler as análises de Chernyshevsky. Imagina, cara. Porque ele fazia análises do que era a formação social russa, inclusive numa época que o Marx pensava que o campo... digamos assim... A sociabilidade primitiva dos camponeses russos podia ser a base para a construção do socialismo, né? Os mirs, os zemstvas, as unidades camponesas não capitalistas que existiam na Rússia. Então ele queria ler o Chernyshevsky. E o Chernyshevsky, ele é preso porque descobrem que ele tem ligações com a vontade do povo, com essa organização. E vai para a fortaleza de Pedro e Paulo, que é a fortaleza política de São Petersburgo, etc. E na prisão ele escreve um romance. E esse romance se chama Que Fazer? Esse romance, por acaso, é o romance mais lido na história da literatura russa. É mais lido que Dostoiévski, é mais lido que Tolstói. É o romance que teve mais impressões no século XIX. Que loucura, cara. O romance, ele é importantíssimo. Tem uma tradução em português, eu não sei se ela é boa ou se ela é ruim, porque eu não a li, do Ângelo Segrilo, que chama assim, O Que Fazer. Eu não sei se a tradução é boa, não ponho minha mão no fogo, mas ela tá em português. O que é esse romance? Esse romance é um romance do que a gente chama geralmente de agitprop. Agitação e propaganda. Delícia. Esse romance é o romance, a companheira do Lenin, a Nadezhda Krupskaya, ela dizia que o Lenin sabia partes dele de cor, trechos de cor, era o romance preferido, tanto que o Lenin escreve uma obra chamada O Que Fazer, de organização política do partido, enfim, depois, né? Esse romance, ele é basicamente da ordem da, digamos assim, utopia estática. Esse romance, ele é uma utopia, no melhor sentido da palavra. Thomas Moros, etc, etc. Qual que é a história do romance? Eu vou sintetizar. Depois, se você quiser cortar, você corta. Não vou Mas, cortar assim, absolutamente nada, meu irmão. Você não tá entendendo, cara. Esse programa aqui pode ter 8 horas, cara. 8 horas. Vai ser em parte. O que é O Que Fazer? O Que Fazer é um romance que conta a história de uma protagonista. A protagonista é uma mulher. É a Vera Pavlovna. E essa mulher, ela é uma senhorita de classe média baixa de São Petersburgo, digamos assim. E a mãe dela, como uma boa mãe do século XIX, insiste para que ela se case. E começa a apresentar muitos pretendentes para ela, dos quais ela não gosta de nenhum. Até que o irmãozinho dela recebe um instrutor de... Não me lembro se é de latim ou se é de piano. Algum tipo de instrutor, preceptor, que começa a conversar com a Vera Pavlovna. E ela meio que se apaixona por ele através das conversas. E um dia ela pergunta pra ele, bom, mas você é noivo? Você tem noiva? Como é que é? Ele fala, eu tenho uma noiva. Aquele papinho mole, né? Papinho mole. Eu tenho uma noiva sim, mas a minha noiva tem muitos noivos. Aí ela fala assim, como assim? Aí ele fala, a minha noiva tem muitos noivos e muitas noivas. Aí ela acha estranho. E ela fica com isso na cabeça, encucada. Como assim? Minha noiva tem muitos noivos, muitas noivas, etc. Enfim, resumo da ópera. O cara é um revolucionário, de uma organização revolucionária, e começa a fazer trabalho com ela, de politização. Ela não só se politiza, certo? Como eles vivem, ela e mais dois, um romance a 3...
aberto. Como ela começa um empreendimento de libertar as trabalhadoras costureiras do bairro dela, fazendo uma cooperativa de costura. Caramba. E à medida que ela vai se politizando, ela vai tendo sonhos com essa noiva. De muitos noivos. Então tem o sonho 1, sonho 2, sonho 3, sonho 4. E os sonhos é sempre ela procurando a noiva e não acha a noiva, etc. E no final a noiva aparece. E a noiva é a revolução. Porra, eu já tava vendo essa bola quicando na área. Pois é. Eu tô fazendo spoiler aí pra quem lê o livro, mas assim, vocês já deviam saber porque é um livro do século XIX. Spoiler de livro do século... Spoiler de livro do século XIX não existe. Se fosse Game of Thrones, eu estivesse contando o final, sabe? Mas é século XIX, eu tô contando que ela, enfim, a noiva é a revolução. E no último sonho, que é o mais lindo de todos, a noiva leva a Vera Pavlovna para conhecer a Nova Rússia. Uhum. E é muito bom. É muito bom. Porque a Nova Rússia, eles entram assim num palácio de cristal e essa noiva leva ela para conhecer o restaurante. E ela entra no restaurante e ela fica assombrada. Ela fala assim, mas como que é possível ter um restaurante se ninguém serve, sem serviçais, né? Sem garçom, sem nada. Como isso é possível? Ela fala, pois é, porque nós desenvolvemos a tecnologia. Nós criamos uma tecnologia de criar bandejas de zinco que ficam em grandes tonéis de água, onde mantém a comida quente e as pessoas podem se servir. Caralho, ou seja, inventou o self-service. Exatamente. Eu não tô acreditando nisso, é muito bom. Ela descreve um grande... O Chernyshevsky descreve um grande self-service no final do século XIX. Vou mudar o nome desse programa, mas... Caraca, mano! É muito bom, mas enfim, aí ele vai descrevendo a utopia, enfim. Ao final das contas, a Vera Pavlovna tem esse vislumbre do que seria essa utopia de uma Rússia sem exploradores e sem exploradas, etc. e tudo mais. Mas por que eu tô falando desse romance? Eu tô falando desse romance porque ele é muito importante. No sentido de que ele é escrito da prisão. Num tempo de uma repressão muito dura. E no sentido de que ele acaba criando personagens que acabam sendo, de certa forma, modelos literários do comportamento dos revolucionários e revolucionárias que iam ser das próximas gerações. Então, os revolucionários que aparecem no livro, eles são abnegados. Eles desistem de tudo pela revolução. Aquele modelo clássico do revolucionário apaixonado, enfim. O estereótipo, né? Do revolucionário. O estereótipo do revolucionário. Só que isso acaba tendo ecos na vida real. Porque ao mesmo tempo, é claro que existia gente assim, isso vai tendo uma dinâmica ali de retroalimentação, né? Então, é muito importante culturalmente na criação dessa cultura revolucionária, nessa cultura da organização revolucionária, a presença desses modelos, desse modelo literário que tá lá no Que Fazer. Bom, não é por acaso que o Lenin escreve um título igual, em homenagem. Ele diz que é em homenagem, literalmente. Ele fala, esse livro é em homenagem ao Que Fazer do Chernyshevsky. E depois a Krupskaya vai dizer, era o livro preferido dele e tudo mais, sabe? Então eu acho muito importante achar aí, sabe, as raízes dessa cultura revolucionária, mesmo porque depois ela vai se chocar com uma outra cultura revolucionária, né? Ela vai ter eu diria, uma relação dialética, elas vão ter relações, né, assim, dialéticas mesmo, mas que é uma cultura revolucionária que nasce a partir da organização dos sovietes, que é a cultura soviética, que aí sim a cultura soviética, né? Toda aquela briga no campo da cultura entre realismo socialista,
Proletkult, Agitprop, etc., ela tem a ver com duas linhas de duas culturas revolucionárias distintas que estão presentes ali na própria formação do processo revolucionário na região do Império Russo. Sabe? Então a gente precisa, eu gosto sempre de tentar entender essas duas, né? E de entender então o que raios foi, a partir de 1905, a criação do soviete. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Sem querer te interromper. Claro, não. Explica o que é o soviete, porque tem, em alguns momentos, eu já tive essa, né, quando eu fiz Política 1 com o professor Appel, né, que é uma figuraça aqui do Paraná, meu Deus do céu, e ele falava dos sovietes, né, imagina, o cara que é recém-entrado na filosofia, ele falava dos sovietes como se eu tivesse aprendido desde o jardim de infância o que significa soviete. Claro. Então eu vou pedir pra você explicar para as pessoas que estão ouvindo, estão maravilhadas com isso e falando que porra é soviete. Pois é, que porra é soviete, né? Então, eu acho que exatamente essa é a hora de fazer isso. Bom, eu vou fazer uma explicação que talvez não seja muito ortodoxa, mas vai dar pra entender. Adoro, quanto menos ortodoxa, melhor. Porque assim, o que acontece? A partir do final do século XIX, a partir do meio do século XIX, enfim, a partir quando você abole, em 1881, abole-se a servidão da gleba, né? Então você bota uma grande massa de mão de obra num mercado de mão de obra que já passa a ser capitalista. Sim. Né? Seja camponês, etc., mas que já está mais ligado à lógica da produção mercantil do que da lógica da produção feudal. Quando isso acontece, você tem, pela parte do poder constituído, do czarismo, uma tentativa de modernização da indústria russa. E você começa a industrializar certas regiões. Então, você passa a ter regiões de diferentes indústrias. Então, por exemplo, a região onde se tem o primeiro soviete, que se considera o primeiro soviete, que é a região de Ivanovo, né? Uma região têxtil. Uma região que até hoje é um polo têxtil na Rússia. Só que o que significa isso? Significa que todo o cotidiano, toda a produção e reprodução ali daquela região está em torno das indústrias têxteis, né? Porque você tem polos de produção de indústria. Então, quando acontece uma greve geral, acontece uma greve geral da cidade inteira. Sim. Né? Param as indústrias têxteis da cidade inteira. Como param as indústrias têxteis da cidade inteira? E a cidade inteira, ela é direcionada para a produção da indústria têxtil para a cidade, o serviço de iluminação pública, para o leiteiro, para o padeiro, para todo mundo. Então, em 1905, a grande novidade que acontece é essa. Que quando começam a parar as regiões, o que acontece? Tem-se a necessidade de entender quais são os serviços essenciais para a população que tem que continuar funcionando e em qual periodicidade. Percebe? Então, o que acontece? Os comitês de greve fazem um intercomitê de greves com a cidade para decidir a administração pública. Quando que vai passar o leiteiro, quando que o padeiro vai fazer pão, como é que vão ser as entregas para que isso não afete a greve geral da cidade inteira. E criam um conselho intergreves para fazer a gestão da cidade. Conselho em russo é Soviet. Olha só. Soviete. Então aí cria-se o primeiro soviete. Percebe? E isso tudo é organizado pelos próprios trabalhadores ali.
Claro, isso tudo organizado pela classe operária que estava em greve, levantada, né? Alçada, digamos assim. É claro, esse processo é um processo que já é dentro da esteira do processo revolucionário que vai culminar com a tomada do poder lá em 1917. Então, né, as greves, tem uma grande onda de greves ali em 1891, 1892, 1898, reprimida. Em 1905, pela grande crise econômica, principalmente devido à guerra russo-japonesa que a Rússia estava perdendo, tem uma grande crise econômica de novo. E começam as manifestações massivas da classe trabalhadora, as greves, São Petersburgo, etc. E em 9 de janeiro de 1905, na cidade de São Petersburgo, há uma grande manifestação pacífica em frente ao Palácio de Inverno que pede para o czar pão. E essa manifestação ela é metralhada. E é o que a gente conhece na história como Domingo Sangrento. E a partir daí começam a pipocar greves pela Rússia inteira. Em algumas cidades pequenas, onde a cidade inteira para por conta da greve, começam a se criar esses conselhos, esses sovietes. Então, primeiro, inclusive, isso aí é até um adicional para aquela minha teoria de que não se pode chamar de Revolução Russa, porque o primeiro soviete foi na região do Altai, que é lá no final da Ásia, onde a população é tudo menos etnicamente russa. Nem sei onde fica. Você tá falando, eu tô acreditando. Pois é. É uma cordilheira de montanhas que fica lá depois da Ásia Central. Mais próximo da Mongólia? Perto da Mongólia, da China, etc. Exatamente. Teriam mais cara de chinês do que de russo, no caso. Claro, muito mais misturado. Claro que tem os eslavos, porque o Império colonizou, lógico, aquela parte. Mas a mistura é muito maior do que em São Petersburgo ou em Moscou, por exemplo, na época, né? Então, o Cristiano, o que acontece é isso. Essas cidades pequenas começam, e aí, por exemplo, as particularidades do que se considera o primeiro, mas que na verdade é o segundo, porque esse da região do Altai, ele tomou o poder por pouco tempo e tal. Este primeiro soviético, que se chama primeiro, que é o da região de Ivanovo, que é essa indústria têxtil, ele de fato toma o poder por quase 3 meses na cidade. E dentro desses 3 meses ele passa a ser o poder de fato na cidade. E ele organiza coisas muito interessantes, experiências muito interessantes. Então, por exemplo, a pessoa eleita para ser o primeiro presidente desse primeiro soviete de Ivanovo é um cara chamado Alexei Nozdrin, que era um bolchevique e que ele era poeta. Ele era um operário da indústria têxtil, mas ele era poeta, né? E se organizam por exemplo, a primeira universidade livre se organiza aí, nesse soviete. É uma universidade do soviete. Tô quase chorando aqui já. Entende? A participação de homens e mulheres era paritária. Então, você tinha, basicamente, na composição, 50% de homens, 50% de mulheres. Idade média, 23 anos de idade. Caralho. Sabe? Tinha destacamentos militares, então tinha uma comissão militar no soviete de Ivanovo que cuidava do policiamento da cidade, porque, claro, tomou o poder de fato, as forças do czar, as forças da polícia do czar já não mandavam mais. Sim. Percebe? Então, assim, ele teve várias coisas, e a partir dessas experiências é que os movimentos, obviamente, que eram interligados, foram formando sovietes maiores e sovietes centrais, como o soviete de Moscou e Petersburgo, por exemplo, que são criados em agosto de 1905. Em agosto de 1905, os sovietes de Moscou e Petersburgo, em primeiro lugar, eles não são criados como sovietes para tomar o poder nestas cidades, porque isso de fato só vai acontecer em 17 nas capitais, né? Eles são sovietes que servem de coordenação de todos os outros sovietes que estão pipocando no território do Império Russo inteiro. Caramba, cara. Tanto que eles provêm treinamento militar de guerrilha. Eles criam o jornal, o Izvestia, por exemplo, é o órgão central dos sovietes.
que tem até hoje esse jornal, né, o Izvest. Mas eles criam em 1905. Então, é daí que os partidos socialistas, principalmente o único que existia, que era dividido nos bolcheviques e nos mencheviques, né, na época. Depois vai ter outras divisões. Mas começam a ver nesta organização da classe trabalhadora uma possibilidade de realização do programa socialista, de um programa socialista da Revolução. Entende? Então é aí que se dá o casamento de pensamento comunista, de marxismo, enfim, com a prática revolucionária dos sovietes. Caramba, mano, isso é uma coisa. Sério, eu sou um cara bem. Eu choro até em propaganda de TV a cabo. O cachorrinho senta no meio da família, sabe? Quando tu fala um troço desse, cara, meu coração se enche de. É, mó legal. Só queria. Eu queria te interromper uma hora ali, mas não quis interromper porque você tava falando tão bonito, cara. Mas alguns anos atrás a gente teve a experiência das ocupações das escolas. Sim, sim. E a minha filha, ela esteve à frente de uma ocupação numa escola aqui em Curitiba. E era muito isso, né? Claro, uma proporção muito menor. Mas você chegava lá, tinham as gurias, os piá, todo mundo organizado. Os piá fortão ficam lá na frente. Não, quem sabe cozinhar, fica cuidando aqui. Quem não sabe cozinhar, ajuda a limpar. E, cara, e era uma coisa tão fluida e orgânica que quando eu cheguei lá, daí a minha filha me chamou porque tinha que consertar um chuveiro, tinha que consertar uma privada, algumas coisas assim que não tinha ninguém que soubesse fazer. Eu fui lá dar uma força pra eles, dormi umas noites lá com eles. E assim, era lindo ver, cara, que o bagulho era fluido, cara. Sabe? Não era impositivo, não tinha ninguém que pudesse dizer. Tanto que em alguns momentos algumas pessoas vinham me perguntar, mas você tá aqui também? Eu falo, não, eu só tô. O meu negócio aqui é arrumar o chuveiro e a privada. E essa parada, cara, essa fluidez de necessidades sendo sanadas pelas pessoas conforme as capacidades, é uma coisa tão cropótica assim, cara, que meu coração. Tanto que eu cheguei tinha uma guriazinha que tava lá dela, falou, me chamava de tio, né, cara? Primeiro erro, vacilo. Ela chegou pra mim e falou assim: me ensina a consertar esse chuveiro porque daqui a pouco queima outro. Eu falei, caralho, é isso? E era uma guriazinha, cara, sabe? Uma guria, tipo assim, sei lá, parecia uma criança, cara. Era bem magrinha, bem pequenininha. E eu falei, mano, daqui a pouco eu ensino essa guria a consertar chuveiro, eu não volto mais aqui, porque daqui a pouco o bagulho tá orgânico e tá todo mundo sabendo consertar chuveiro. Claro. Cara, porra, você não sabe o que é. Eu não sei se você tem filhos, cara, não sei. Não. A minha filha tem 19 hoje, na época ela tinha 16, foram 3 anos atrás, 4 anos atrás, 15, 16, não lembro. Enfim. E... cara, você não sabe o que é o orgulho de um pai ver uma filha fazendo um troço desse. Você não bota uma fé, irmão. O que é? Você vê... tipo, era um bagulho... E sem falar nas horas que a moçada do MBL chegava lá, você vê a mobilização dos caras e das gurias se abraçando e falando, mano, vamos ficar aqui. Os caras vão ter que entrar aqui e tirar um por um. Puta que me pariu, meu irmão. Você não sabe o que... Cara, eu tô falando aqui, eu tô arrepiado, velho, na moral. Não. Mas desculpa, eu só queria dar essa ilustração, né? Não, total. Eu acho que é legal isso, sim. Porque também se a gente parar pra pensar no processo da dinâmica lá da Revolução Russa, a gente vê uma relação, podemos arriscar dizer antitética, talvez, de espontaneidade e organização. Espontaneidade e organização. Essas coisas, organização no sentido de organização partidária, né? Assim, digamos assim. Essas coisas se entremeando. E é claro que nós, especialmente no Ocidente, né, nos países... O Ocidente é difícil... Eu já acho hoje em dia difícil chamar o Brasil de país ocidental, apesar da nossa matriz de pensamento ser muito por causa da nossa língua e tudo mais, né? E da dominação, da colonização, né? Mas difícil chamar o Brasil de um país ocidental. Mas nos países, digamos assim, ocidentais, né? Incluídos os países colonizados pelo Ocidente, né? Como foi a América Latina, etc. Nós tivemos uma
um grande problema, que foram as ditaduras ao longo do século XX, né? E que tiveram um papel importante de interromper as experiências organizativas próprias que estavam surgindo ali na hora do fervor da luta, né? Muitas vezes. A gente sabe que isso aconteceu. Por outro lado, elas também impediram a chegada de teoria, a tradução, a chegada à publicação de teoria, né? E uma das poucas organizações, né, ou algumas das poucas organizações que tinham condição de trazer alguma coisa de teoria eram claramente os partidos comunistas, que eram grandes organizações, que tinham financiamento externo, que tinham ligação com a União Soviética e tudo mais, né? E quando se traz a historiografia da Revolução Soviética, já se traz, obviamente, de um ponto de vista já de uma narrativa estabelecida, de uma revolução triunfante, que já tinha estabelecido diversos pontos de vista, já tinha ocorrido diversas lutas, mas que já tinha pontos de vista muito estabelecidos sobre isso que tinha acontecido, né? Então a gente meio que ouve a história da Revolução Russa através da história das brigas políticas e que não são mentiras, percebe? Não é falso. Mas das brigas políticas dentro das organizações. Então, quando o Lenin escreve O que Fazer, em 1902 e 1903, tem lá a polêmica contra o espontaneísmo, né? Ou seja, aquele pensamento de que então não precisaria de um pensamento marxista, de um pensamento comunista, digamos assim, porque as massas por si só conseguiriam, através das conquistas das suas próprias bandeiras, fazer a revolução, né? Então o Lenin tem essa polêmica lá. Aonde que ele tem? Qual texto que tá isso aí, cara? Esse tá em várias, né? Em vários. O texto principal que se cita geralmente, onde essa polêmica tá clara do ponto de vista do Lenin, é o Que Fazer. Legal. Chama O Que Fazer. Inclusive, essa obra aí é dedicada ao Chernyshevsky. E claro que a polêmica do Lenin é uma polêmica que estava acontecendo lá na hora, né? Agora, como é que é a gente receber isso muito tempo depois, só do ponto de vista do que foi escrito na disputa política e não ter acesso ao que estava acontecendo dentro das lutas de classes da sociedade de fato? Porque o que o Lenin tá falando ali não é que você não pode, que você não tem que não há espontaneidade do movimento de massas. Ao contrário, o que ele está falando é que há espontaneidade. E que a espontaneidade acontece pelo próprio caráter dos movimentos, das próprias lutas de classes. Não é? Então, que, por exemplo, claro, como é que eu, que sou uma pessoa que não faço parte, digamos assim, da indústria dos sapatos, vou saber qual que é a reivindicação melhor para os sapateiros. Entende? Eu tava tendo essa conversa outro dia, até para fazer uma atualização, para sair um pouco do plano histórico. Eu tava tendo essa conversa outro dia com uma companheira, e a gente tava conversando sobre o grande tema polêmico, um dos grandes temas polêmicos do marxismo hoje em dia, que é a questão do trabalho sexual, da prostituição e tudo mais, né? Já convidei uma militante, uma prostituta militante, pra gravar aqui. Talvez daqui a um mês ou dois vai sair um programa com ela também, que ela também é marxista. E muito bom, militante muito bom. Do trabalho sexual. Não, eu acho que é uma das questões que a gente precisa debater muito. Basicamente, tem posições diferentes, tem gente que defende a abolição da prostituição, tem gente que fala, não, tem que regulamentar, tem gente que fala, enfim, tem muitas posições. Eu sou de uma posição de que o trabalho sexual tem que ser reconhecido como trabalho e, portanto, para nós marxistas, ele deve ser tratado como qualquer outro trabalho, com todas as suas particularidades, né?
Enfim, são posições divergentes, existem posições divergentes, mas uma coisa que a gente concordou, eu não faço esse tipo de trabalho, eu não tô nessa esfera da produção e nem essa companheira. Então, de fato, quem tem que resolver isso são as pessoas que trabalham com isso, não nós. Sim. Entende? Nós podemos discutir, claro que todo mundo pode discutir. Na teoria a gente pode... É claro, nós podemos fazer 1000 exemplos, mas assim... É como aquela lógica do debate acerca do aborto, né? Eu e você aqui fazermos um debate acerca do aborto, por exemplo. Poderíamos debater horas, mas quem tem interesse objetivo sobre a liberdade sobre seus próprios corpos são as mulheres. Elas que têm que, no final das contas, bater o martelo, né? As mulheres ou digamos assim, as pessoas que abortam, né? Porque tem homens que podem abortar também, claro. Homens trans também, claro. Né? Mas é claro, é lógico, é isso, entende? Então, voltando pro texto de 1902, o que fazer só, é isso. Ao mesmo tempo que ele reconhece, né, que existe essa espontaneidade, etc. e tudo mais, ele reconhece que há uma possível intersecção entre... Porque o que se tá vendo? Se tá vendo na luta de classes ali na hora, no calor da hora, e o que não necessariamente transparece nos textos. Principalmente através das traduções, né? Está se vendo movimentos de auto-organização dos trabalhadores que depois vão culminar nos sovietes. Dali a pouco. Caralho. Então o que ele tá defendendo, na verdade, é uma união das coisas, e não uma em detrimento da outra. Mas ali na briga o que vem então é uma em detrimento. Entende? Então são várias coisas que tem algumas mediações a que a gente historicamente não teve acesso, né? Sim. É interessante de pensar isso, cara, porque... modo geral, bem, eu não sou um especialista, como já falei aqui algumas vezes, mas falando assim, qualquer pessoa vai dizer, é óbvio que o interesse das trabalhadoras do sexo e trabalhadores do sexo, eu não tenho como dizer se é bom ou se é ruim ser prostituta ou ser Michel, ser qualquer coisa assim. Eu não sei dizer se é bom ou se é ruim, que é uma coisa que já me vieram falar pra mim acerca da organização dos profissionais de filosofia, que tinha que ter a ordem dos filósofos do Brasil. A pessoa que veio me falar, ela sequer tinha lido qualquer texto sobre filosofia, nunca tinha estado na academia. E assim, não que eu queira dar uma carteirada e falar, sabe? Porque pode soar assim, tipo, não se meta na minha área. Claro. Mas em certa instância mano, não se meta na minha área, porra. Eu, sabe? Tipo, eu que tô aqui com as pessoas que pensam a realidade dos profissionais da filosofia e tudo mais. As meninas e os caras do trabalho sexual, o leiteiro, o açougueiro, sabe? Todos esses grupos, eles que têm isso, né? E me parece que qualquer pessoa com um mínimo, né, de consciência vai falar, é óbvio. Eu não quero ninguém lá falando como eu devo agir no meu sindicato aqui dos eletricitários do Paraná, por exemplo, né? Claro. E a questão... eu acho que a grande dinâmica da Revolução Russa trata-se um pouco disso, sim. Desse ponto fragilíssimo de intersecção entre a auto-organização e a organização, enfim, e o partido, enfim, a organização, né? Então, assim, se a gente vê, por exemplo, estou pensando aqui num exemplo bom. Por exemplo, o grande e polêmico massacre do Kronstadt, por exemplo. Né? O episódio lá, depois da Revolução, onde há o levante dos marinheiros do Kronstadt, né? E eles são massacrados, né? E há esse massacre. Que dá origem ao filme lá do... Ou eu tô viajando? Do Encoraçado. Qual filme? Não, esse é o Encoraçado Potemkin. Ele é da Revolução de 1905. Ah, tá. Então desculpa. A Kronstadt é em 1921, se eu não me engano. É uma revolta de marinheiros numa ilha perto de São Petersburgo, que é a ilha de Kronstadt, que eram os marinheiros, teoricamente, mais revolucionários, que eram os marinheiros mais...
de mais tempo perto da Revolução e tudo mais, né? E é uma revolta anti-soviética, anti o poder dos sovietes. E essa revolta é esmagada pelo Partido Comunista. Uma grande polêmica histórica. Tinha muitos anarquistas lá dentro, enfim. É toda uma polêmica, né? Mas aí a gente vê de novo essa relação entre uma coisa e outra. Não há resposta. Para mim, não há resposta histórica sobre isso, né? A gente vê coisas que aconteceram e coisas que não aconteceram, né? Sim. É meio por aí. Essa relação sensível entre, como você falou, né? Essa relação Frágil, né? frágil, isso, é uma boa palavra essa, frágil, que é que me parece, e talvez você me corrija se você discordar da minha opinião, que propostas à esquerda, propostas libertárias, propostas de levante levante popular, elas sempre terão relações muito sensíveis, porque é muito mais fácil, isso é uma leitura óbvia, qualquer pessoa também, novamente, com um mínimo de consciência, vai admitir que uma ditadura é muito mais simples. Se eu tiver uma pessoa ou um grupo de pessoas que determine o certo e o errado, e você esmaga com força quem discorda de você e você beneficia quem concorda com você, é o sistema mais fácil possível. E um sistema de levante popular, um sistema, como você falou, dos conselhos, né? Um sistema onde há relação entre esses conselhos, há relação entre grupos, há relações antagônicas, onde um grupo quer uma coisa e o outro grupo quer uma coisa distinta, requer toda uma dinâmica pressupondo sempre a humanidade, pressupondo sempre as relações humanitárias e humanizadas entre os grupos, que numa ditadura você esquece isso aí, você mata os oponentes e acabou, e passa. Eu acho que essas relações aí, elas são um ponto bem, bem interessante de se pensar, né? Eu acho. E no caso da Revolução Soviética, eu acho que tem um outro dado que a gente nunca pode esquecer, né, nunca pode esquecer de vista, é que ela acontece, né, a gente chama geralmente as determinações da realidade concreta, digamos assim, macroestruturais, macroeconômicas, sei lá. Acontece num momento onde tem uma guerra mundial entre países imperialistas na Europa, né? Sim. E você imagina o que é você criar uma república soviética, ou seja, de novo tipo, com organismos de poder popular que ninguém sabia muito como iam funcionar, porque aquilo nunca tinha sido feito antes. Você não tem uma literatura para dizer, quando acontecer isso, a gente faz aquilo. Assim que aquilo. Ou seja, existe uma necessidade imediata que é criar um campo experimental gigantesco de relações sociais para que a gente possa entender para onde que isso vai, ao mesmo tempo que todos os países imperialistas envolvidos na Primeira Guerra Mundial voltam as suas armas contra a República Soviética recém-fundada e começam a invadir o seu território, tentando restaurar o poder do czar. Né? Então, assim, claro, tem contradições aí também, né? Então, assim, mas o que a gente faz? Você imagina a cabeça desses caras, nessa época, o que a gente faz? É melhor a gente ir e morrer. E é melhor votar o poder do czar, mas a gente ter tentado fazer essa coisa dos sovietes, etc, ou a gente precisa de algumas concessões em alguns lugares para manter o poder soviético, né? Bom, essa foi a grande disputa histórica, na verdade, não é? Porque você vai tomando ações concretas na prática, né? Você vai falando, bom, aqui precisa disso, bom, precisa fazer a paz. Aí o Trotsky vai e não faz a paz, né? Ele fala, não vamos fazer a paz porque as condições não eram muito boas. Aí ele vai lá e toma uma cacetada do Comitê Central que fala, filho, você foi daqui com o mandato para você fazer a paz, você vai lá e faça a paz. Aí ele vai e faz a paz. Aí a Rússia perde vários territórios. Enfim, tem uma dinâmica, né, dessas lutas, que a partir do momento em que a União Soviética, a Rússia se torna a República Socialista Soviética, né, na União ainda, e outros países ali fazem as primeiras tentativas, etc., elas acabam entrando numa lógica defensiva.
Porque, veja, se você olhar para as condições históricas, materiais, etc., aquele país, de fato, não tinha nenhuma condição material de construir o socialismo imediatamente. Sim. Não era um país industrializado, não era um país avançado, era um país onde mais de 2/3 do país vivia sob o feudalismo ainda. Rural mesmo, né? Rural mesmo, rural assim, é carro de boi. Sim. Não era nem trator, enquanto a Alemanha já tinha trator, pô. O que sempre Nos se Estados fala, Unidos já né? tinha carro. Que sempre se fala, quer dizer, qualquer não, né? Mas muitos leitores do Marx vão dizer que o Marx não esperava, o que me parece que talvez não seja tão verdade assim pelo que você falou, né? Da leitura do Marx acerca dos textos russos. O Marx não esperava que se desse na Rússia, mas se desse na Inglaterra, que já tinha todas as condições materiais para tanto, né? Eu acho que mais pro final da vida ele começou, né? Porque depois da derrota da Comuna de Paris, no século XIX, lá eu acho que ele começou a rever. Mas no primeiro momento ele passava na análise de que então é nos países avançados. Sim. Né? Mas por um fator muito claro, porque para você construir socialismo, você precisa ter trabalho excedente o suficiente para poder criar escolas, criar hospitais, criar bem-estar para a população, fazer eletrificação, fazer um monte de coisas, né? E a Rússia realmente não tinha um quociente de trabalho excedente tecnicamente desenvolvido o suficiente para poder alimentar a população inteira, para poder cuidar do bem-estar da população inteira. Né? Então tinha tarefas muito grandes ali. Então você imagina, a partir do momento que isso acontece e que é impossível declarar o socialismo do dia para a noite, porque, enfim, é impossível, você tem necessidades de defesa nacional que passam a se impor. Então, peraí, agora a gente tomou o poder, mas antes de começar a fazer as coisas, a gente vai precisar impedir que a Polônia, que a Inglaterra, que a Alemanha, que estavam brigando entre si até agora há pouco, voltem as armas pra cá e comecem a atacar a gente. Né? E daí gera uma série de coisas. Né? Uma série de, digamos assim, peculiaridades históricas do que vai vir a ser o desenvolvimento do socialismo na União Soviética, né? Então... O que alguns vão chamar de Sorex lá, né? Oi? O que alguns chamam de Sorex, né? Sorex? Nunca ouviu essa expressão? O socialismo que é? Realmente existente, uma coisa assim. Ah, sim, isso sim. Eu não gosto muito dessa expressão. Eu também não. Porque ela contrapõe como se existisse um socialismo ideal e um socialismo realmente existente. E a verdade é que todo socialismo é realmente existente, porque você tem que construir ele na materialidade, né? Nós, pelo menos do campo marxista, a gente sempre fala, não, o socialismo é uma coisa que tem que ser construída na prática, né? Então, nesse sentido, é a minha posição, e eu reitero ela sempre, assim. Eu não descarto, não, nenhuma das experiências da União Soviética. Eu acho que elas têm que ser avaliadas criticamente pelo movimento comunista internacional contemporâneo. A gente tem que entender o que aconteceu e tudo mais, mas elas têm que ser reivindicadas. Eu acho que foram experiências de construção de uma sociedade não capitalista. E eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente reivindicar como luta nossa mesmo, das pessoas que se dizem comunistas, sabe? E essa experiência toda, né, que você contou, na verdade você deu uma introdução linda sobre esse tema, que poderia, como eu falei, né, ser uma matéria aí de 6 meses. Poderia ter curso, dá pra dar um curso, né? E a gente fez várias associações com realidades objetivas de agora, né? Aqui no Brasil, quer dizer, uma realidade lá da Rússia, trazendo para cá, e eu usei aquele exemplo, né, da ocupação da escola e tudo mais. Quais são, efetivamente, na tua visão, os caminhos pelos quais a gente aqui na Realidade Brasil 2019, quais são os caminhos pelos quais a gente pode trafegar a fim de buscar algo semelhante, mas para a realidade latino-americana? Pergunta de R$1 milhão. A pergunta de R$1 milhão. Olha, eu acho que, assim, não tem receita pronta, não. Eu acho que a gente tem um longo caminho ainda.
mas que a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós temos a nossa história também, né? O nosso movimento, a nossa esquerda tem a sua própria história, seja a comunista, seja a anarquista, seja a social-democrata, nós temos a nossa própria história com as suas próprias particularidades, que está em relação a essas histórias, né? O mundo é inteiro, é uma coisa global. Sim. Mas eu acho que para a gente fazer qualquer coisa que seja, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o Brasil e a América Latina. Eu acho que a gente tem que entender as nossas particularidades, as nossas formas de luta, as formas de luta que estão surgindo agora, seja nas escolas ocupadas, né, como foi em 2015, seja não sei aonde, sejam as formas históricas do povo brasileiro, como os quilombos, por exemplo, né? Durante muito tempo a gente negou isso. Sim. A gente falou, não, peraí, então a coisa é a produção, então é a luta sindical, é não sei o que, não vamos negar isso, mas vamos entender as formas históricas através das quais a nossa classe trabalhadora se organizou, entendendo como essas formas históricas podem conter germes de uma coisa nova, sabe? Né? Formas de organização aí que foram e que são e que vão acontecendo. E entender daí num plano macroeconômico e macropolítico o que é o Brasil. Né, nós não podemos, no dia de hoje, na minha opinião, insistir nas teses do desenvolvimentismo, por exemplo. Sim. Entende? Achando que nós temos uma burguesia nacional progressista que vai fazer um capitalismo independente, né? E que daí, depois de fazer um capitalismo independente, nós poderemos passar a Revolução Socialista. Pô, o próprio Luiz Carlos Prestes criticou essa posição em 79, quando ele voltou para o Brasil. Sim. Entende? Então, assim, nós não podemos mais incorrer nesse erro, né? Tem gente que fala da conciliação de classes. Eu não gosto muito desse termo especificamente, porque faz parecer da margem que para dois entendimentos. Um, que existe democracia burguesa sem conciliação de classes. Existiria uma forma, né, pela direita, que existiria uma forma de democracia burguesa radical sem conciliação de classes, tanto de um lado quanto do outro. E do outro, que nenhuma forma de democracia proletária possui conciliação de classes, o que é um erro teórico, porque dependendo das condições históricas, as revoluções fizeram diferentes formas de conciliação de classe também. Mas o que não impede a gente de ter que entender esta conciliação que foi feita durante a nova república no Brasil como algo que tem que ser analisado criticamente e superado, né, num próximo momento histórico. Eu acho que no plano teórico e das organizações de esquerda, o nosso desafio tá aí, né? Subsumir toda essa experiência, né? Eu acho, né? Eu desconfio de todas as narrativas que apontam duas coisas: traição e culpa. Eu acho que essas duas coisas não fazem parte do vocabulário marxista. Né, dizer a traição do Lula, da classe trabalhadora, a traição do PT, ou a culpa do PT, ou não sei o que. Eu acho que qualquer partido, ele é uma expressão de contradições muito concretas da sociedade, históricas, sabe? A gente tem que resolver isso todo mundo junto, né? Não é fazendo a culpa cristã, a culpa não sei o quê. Dedo, né? A gente tem que... Eu vivo falando para as pessoas, eu falo assim, gente, vamos entender um negócio, a gente tem que fazer uma crítica disso e não exigir um meia-culpa. Que são coisas diferentes. Crítica e autocrítica não é culpa e meia-culpa. Isso é uma distinção que a gente tem que fazer, eu acho muito importante, sabe? E ficar atento, né? Assim, eu acho que a gente teve uma coisa aí nos anos 70, no mundo inteiro,
enfim, dos 50 aos 70, mas que foi a terceira revolução industrial, que produziu outras formas de sociabilidade, que botou a classe operária em tantos outros lugares, que trouxe tantas outras bandeiras, né? Que produziu formas diferentes do que o Lukács chamava de reificação. E que não é só uma coisa ruim, né? Não é? Eu acho que a análise do Lukács que está lá no História e Consciência de Classes é muito enviesada, ela é muito maniqueísta, de certa forma. Porque é verdade que a reificação ela acontece, mas ela abre outros campos de luta também. Sim. Né? Enfim, tô só viajando aqui um pouco. Então, as coisas, né? As pautas de gênero, as pautas LGBT, as pautas do movimento negro, né? Tem uma coisa hoje em dia que mesmo as pessoas que tentam atribuir um viés classista a essas pautas, geralmente elas fazem somatória, né? Então é a classe mais o movimento negro, mais o movimento LGBT, mais o gênero. Categorizando e aí, coisas assim. Quando é uma coisa só. Uhum. É uma coisa só, em diferentes níveis de abstração. E é isso que eu acho que a gente precisa entender, sabe? E isso, sempre tá em contato com as formas de resistência do nosso povo, sabe? Como é que a gente tá resistindo no dia a dia? Se a gente não entender essas formas, a gente não vai ter entendido nada, mas nada. Cara, que aula sensacional, cara. É isso que eu tenho pra te dizer. Obrigado por esse episódio que você me deu, cara. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Que pariu, cara. Gostei demais, cara. Muito bom. E, cara, coloca aí na tua agenda. Vou querer você mais vezes aqui no Teologia. É só me chamar, Cristiano. Eu venho. Eu sou facinho. Assim, já seguindo pro final, que a gente já tá 1h30 falando. Nossa. Vou te pedir pra você deixar tuas redes sociais, deixar teu recado final, caso você tenha interesse em alguém. Só um detalhe aqui, não sei se é a tua área também. Eu queria gravar um podcast sobre o cinema soviético, que eu acho sensacional. Sensacional. Olha, eu não entendo muito de cinema soviético, mas eu posso recomendar várias pessoas que entendem, viu? Eu adoraria. Depois a gente pode falar. Tem tanto podcast por aí falando de cinema e pouquíssimos falando sobre cinema soviético. Tudo. É, muito legal. Eu amo. Eu não entendo nada, assim. Eu entendo só dos clássicos que estão ligados com o teatro, né? O Eisenstein, assim, mas tem tantas outras coisas legais. Não, eu também sou um zero à esquerda, que eu sei assistir filmes, mas nada. Mas, seguindo pro final, peço pra você, então, dar a tua palavra final, deixar tuas redes sociais, tudo que você achar pertinente. Bom, então, minha palavra final é uma só. Muito obrigado. Acho que a última fala que eu fiz já teve muitas palavras finais em tom de conclusão, né? De conclusão aberta. Mas, Cristiano, obrigado pelo convite. Essas coisas da Revolução Russa é assim, né? Você percebeu que a gente falou de 1 milésimo. Não, uma introdução da introdução, né? Fundamentos da Revolução. Nós nem chegamos na Guerra Civil, nós não chegamos no Stalin, na disputa com o Trotsky, no comunismo de guerra. A gente já deixa certo, então, pra gente fazer a continuação desse aqui, Revolução Soviética 2. 2, isso. Então, essa coisa da Revolução, ela é super, né? Você vê como tem... abre mundos. Uhum. Então, eu sempre falo pras pessoas, quem se interessa, gente, estuda, vai estudar mesmo, assim. Esse negócio a gente tem que saber. Quem quer mudança social, são experiências importantes que a gente construiu enquanto classe trabalhadora mundial, sabe? No século XX inteiro. A gente precisa se apropriar disso, não pode deixar só pra academia, só pros livros que vêm de fora, só pros livros que são traduzidos do inglês. A gente tem que falar, a gente tem que fazer. E os partidos precisam de produção teórica, sabe? Precisa ter centro de produção teórica pra debater um com o outro. E é isso que tá certo, é isso que tá errado, e não sei o que, e é assim. A gente precisa resgatar essa tradição. E isso engloba
esse olhar para a história do movimento comunista internacional, sabe? Então é isso que eu ia dizer, agradecer mais uma vez. Só pra te interromper mais uma vez, desculpa, porque eu sou desses que interrompe mesmo. Mas assim, não. É como eu falei lá no começo, às vezes a gente tem a impressão que a Revolução Russa foi uma decisão que o Lenin tomou e beleza, a partir daí virou União Soviética e depois lá nos anos 90, né, no final dos anos 80, acabou a União Soviética, como se fossem duas atitudes assim, sabe? E isso me choca, porque tem muita gente à esquerda que toma um discurso muito próximo desse, como se fosse fácil, assim, como se fosse fácil desfazer. E me parece, né? Me parece não, né? Pelo que você demonstrou, não é nem um pouco fácil pensar como surge isso tudo e posteriormente, né? Como a União Soviética começa a se desfazer, como começa a entrar em crise, tem todas essas questões que eu acho que também seria um puta tema de falar o fim da União Soviética. Esse é um episódio à parte, você percebeu, né? Esse porque é o quarto episódio, né? Porque é o quarto, o quinto e o sexto, né? Porque assim, você vai ter que falar... Podia pegar um dia... Pelo menos desde o 20º congresso. Exato, cara. Puta, cara. Então, ó, já tem uma série de podcasts aí pra gente gravar, cara. Então já coloca na tua agenda aí, uma vez por mês, falar comigo aqui. Tá, beleza. Porque realmente, cara, eu acho que, com toda a modéstia possível, eu acho que gravar um podcast, trazer um cara que nem você, trazer outras pessoas que têm outros pontos de vista, outras construções teóricas, possibilitam que, às vezes, o cara que tá fora da academia, e esse é o ponto do podcast, pelo menos o Teologia de Boteco, pra mim é isso. É fazer com que não apenas o cara que tem uma leitura, por exemplo, eu tô na filosofia, estudei filosofia política, li Marx, li Lenin, e pra mim, eu tenho uma visão sobre isso e tudo mais. Mas às vezes, sei lá, o entregador de galão d'água, tá ligado? Que tá ali rodando de cargueira pra cima e pra baixo aqui em Curitiba, ele bota o fone de ouvido e vai ouvindo isso enquanto ele tá fazendo o trabalho braçal dele, enquanto ele tá levantando o sustento da família dele, ele tá pensando, puta merda, cara, que livro é esse que esse cara falou aí? Tem em português esse negócio? Deixa eu ver. Daí tu falou, tem em português? A tradução não é tão boa, talvez? Não sei. Pode ser que seja, pode ser que... Mas não importa. Porra, mas tem, é a tradução, entendeu? mas tem. Eu posso ler o livro e falar, é uma merda, tá tudo errado, isso aqui tá tudo errado. E, sabe, algumas pessoas falam, Bárbara, mas por que tu não traz só os anarquistas pra falar? Porque eu acho um vacilo eu fechar isso e falar, vou trazer só os anarquistas, porque daí a gente vira sabe, uma religião dos anarquistas, onde a gente só fala entre nós e eu falo, o outro anarquista me aplaude e tudo mais. E não, cara, me parece que é vital a gente ter essa pluralidade de entendimentos, essa pluralidade de opiniões, que é o que você falou dos partidos, e é que pessoalmente a gente trazendo pessoas diferentes, com opiniões diferentes. E o que me parece mais positivo de um podcast é o fato de eu não ter ligação com nenhum partido, não ter ligação com nenhum grupo, não ter ligação com ninguém, e eu posso trazer você aqui e oportunizar do cara que tá lá, sei lá, o padeiro fazendo pão com fone de ouvido, escutando sobre a Revolução Soviética, o pedreiro que tá lá fazendo as meninas e os meninos do trabalho sexual, que eventualmente estão agora, podem estar lá esperando seus clientes com fone de ouvido e pensando, puta merda, cara, eu devia estar organizada com outras gurias aqui, com outros caras, e de repente criar um soviete das trabalhadoras e trabalhadores do sexo, quem sabe? Imagina se um dia uma prostituta falar, organizamos o primeiro conselho das trabalhadoras, porque estávamos ouvindo Teologia de Boteco, eu vou chorar, cara, eu vou morrer, eu vou poder deitar no meu caixão e falar, pode pregar a tampa que eu já fiz o que eu tinha que fazer na minha vida, é isso. Então, cara, eu queria agradecer demais a tua presença, demais, pelo teu esclarecimento, pela tua generosidade em dividir isso comigo e com toda a audiência. Tenho certeza que esse programa vai gerar muito bafafá, muita gente vai te odiar porque você falou algumas coisas, muita gente vai se apaixonar porque você falou, mas o importante é que as pessoas saiam do marasmo, né? Que mexa a água dessa lagoa chamada Brasil, né? Sim. E quem quiser, bom, falando uma coisa que eu não falei, quem quiser me seguir nas redes sociais é @Diego Moscou. Moscou em português mesmo, MOSCOU, @Diego Moscou. E quero agradecer, Cristiano, mais uma vez. Concordo com gênero, número e grau, com tudo que você disse. Estou disponível. Vamos aí. Já vamos marcar o episódio 2, porque eu quero saber o que vai acontecer no final. Eu já sei, mas eu quero saber. Spoiler.
Atenção, isso aqui não é um assalto. Vocês estão assistindo uma expropriação revolucionária. Nós estamos expropriando uma instituição bancária, que é um dos suportes dessa ditadura cruel e sanguinária. E aí você que escutou o programa até o final, gostou do conteúdo? Bom, se você gostou, considere a possibilidade de colaborar financeiramente com a manutenção desse programa acessando ao apoia.se/Teologia de Boteco. apoia.se/Teologia de Boteco. E verifique as possibilidades. Valeu!